A chuva caía como se o céu estivesse desabando. Trovões rachavam a noite com uma violência que fazia as janelas da velha casa tremerem nas dobradiças. Rafael estava na sala, tentando ler um livro à luz fraca da lamparina, quando ouviu. Toque, 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 batidas fracas na porta, tão fracas que quase se perderam no barulho da tempestade. Ele ergueu a cabeça, franzindo a testa. Quem diabos estaria ali àquela hora, no meio daquela chuva toda? Toque, 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 dessa vez mais forte e desesperado. Rafael se levantou, largando o livro sobre a mesinha de centro. Seus passos ecoaram no assoalho de madeira enquanto caminhava até a porta. Quando a abriu, o que viu o fez congelar por um segundo. Uma jovem, encharcada até os ossos, tremendo violentamente, os lábios arroxeados, cabelos castanhos colados no rosto pálido como cera, roupas rasgadas, enlameadas. E aqueles olhos, Jesus Cristo, aqueles olhos, repletos de um terror tão profundo que fez algo apertar no peito de Rafael. Por favor, a voz dela saiu rouca, quebrada. Por favor, abra logo. Eu não consigo respirar. E então ela desabou. Rafael a pegou no último segundo antes de seu corpo bater no chão da varanda. Ela era leve demais, pequena demais. Seus lábios se moviam tentando sugar ar, mas cada respiração saía em chiados assustadores. Merda, 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 Rafael murmurou, carregando-a para dentro e chutando a porta para fechá-la contra o vento. Ele a deitou no sofá e correu para pegar cobertores. Quando voltou, ela estava semiconsciente, os olhos revirando. Hipotermia. Ele sabia reconhecer os sinais. Já havia perdido bezerros para o frio em noites assim. Calma, moça. Eu vou te ajudar. Mas precisa confiar em mim agora. Com mãos rápidas, mas cuidadosas, Rafael começou a remover as roupas encharcadas dela. Não havia tempo para pudor. Aquelas roupas geladas estavam matando ela. Quando tirou a blusa, ele viu e seu sangue ferveu. Marcas de cordas nos pulsos dela, vermelhas, profundas, algumas com a pele esfolada, e hematomas. No braço esquerdo, nas costelas, nas coxas, roxos, amarelados, alguns claramente antigos, outros frescos. Que filho da puta fez isso com você? Ele sussurrou, envolvendo-a em cobertores secos e aquecidos. Levou-a para o quarto de hóspedes, colocou-a na cama, empilhou mais cobertores sobre ela, buscou uma bolsa de água quente, fez chá quente com mel. A cada 10 minutos, verificava se ela ainda estava respirando. Foram 2 horas até que a temperatura do corpo dela começasse a se normalizar. Os lábios lentamente recuperaram a cor rosada. A respiração deixou de ser aquele chiado desesperado. E então, ela abriu os olhos. O primeiro instinto dela foi entrar em pânico. Ela se sentou de repente, olhando ao redor com terror absoluto, puxando os cobertores contra o peito. Onde eu tô? Quem é você? Não me toca! Rafael estava sentado na cadeira ao lado da cama e ergueu as mãos imediatamente, mostrando as palmas abertas. Calma, calma, você está segura. Meu nome é Rafael, essa é minha casa. Você chegou aqui quase morrendo de frio. Eu só te ajudei. Ela o olhou com desconfiança, os olhos ainda selvagens de medo. Mas então pareceu processar o ambiente. O quarto simples, limpo, a luz suave do abajur, o rosto dele. Rafael fez questão de manter distância, de não fazer movimentos bruscos. Você me trouxe para dentro? A voz dela saiu pequena. Trouxe. Você desmaiou na minha porta pedindo ajuda para respirar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Lágrimas silenciosas, pesadas. Desculpa por invadir sua casa assim, Você não invadiu nada. E não precisa se desculpar por estar viva. Ela soluçou levando as mãos ao rosto. Rafael se levantou devagar. Vou te deixar descansar. Tem água aqui nessa mesinha. E se precisar de mim, é só chamar. Meu quarto é logo ali do lado. Porta aberta. Você está segura aqui. Espera. A voz dela o deteve quando ele estava quase saindo. Como você sabe que eu estava em perigo? Que não sou, sei lá, uma criminosa fugindo? Rafael se virou e seus olhos encontraram os dela. Porque criminoso não tem esse tipo de marca no pulso e porque terror no olhar não se finge. Ele deixou o quarto, mas ficou de guarda na sala, sentado no sofá, com uma espingarda ao lado. Se quem fez aquilo com ela viesse procurá-la,
encontraria uma recepção bem diferente. Capítulo 2. O passado que não solta. Quando Helena acordou, o sol já estava alto e entrando pela janela do quarto. Por um momento, ela ficou desorientada. Aquele não era o quarto escuro e úmido onde tinha sido mantida. Aquele não era o cheiro de mofo e medo. Aquele era segurança. Ela se sentou devagar, sentindo cada músculo do corpo doer. Estava vestindo uma camiseta grande e limpa que definitivamente não era dela. Alguém, ele, deve ter trocado suas roupas molhadas. A memória da noite anterior voltou em flashes. A fuga, a chuva, a porta, o homem. Rafael. Helena se levantou com cuidado e caminhou até a porta do quarto. Abriu devagar, espiando para fora. A casa era simples, mas acolhedora. Paredes de madeira, móveis rústicos, cheiro de café fresco. Ela seguiu o cheiro até a cozinha e o encontrou ali, de costas, fritando ovos no fogão. Ele vestia jeans e uma camisa de flanela. Tinha ombros largos de quem trabalha pesado, cabelos escuros um pouco longos na nuca. "Bom dia", ela disse baixinho. Ele se virou e Helena pode ver seu rosto melhor à luz do dia. Devia ter uns 30 e poucos anos, talvez 35. Rosto marcado pelo sol, barba por fazer, olhos castanhos que carregavam uma tristeza antiga. Mas quando viu ela, seus olhos se suavizaram. "Bom dia. Como você está se sentindo?" "Melhor. Dolorida, mas melhor. Senta. Vou te fazer um prato." Helena hesitou, mas a fome falou mais alto. Ela não comia direito há dias. Sentou-se à mesa e Rafael colocou na frente dela um prato com ovos, pão torrado e frutas. "Come devagar. Seu estômago deve estar vazio há tempo." Ela obedeceu, comendo aos pouquinhos enquanto ele se sentava do outro lado da mesa com seu próprio café. "Eu preciso saber seu nome", Rafael disse depois de um tempo. Ela engoliu o pedaço de pão que estava mastigando. "Helena. Helena, tá bem. Helena, eu não vou te pressionar a contar nada que não queira, mas preciso que você saiba que pode ficar aqui o tempo que precisar e que ninguém vai te machucar enquanto estiver sob esse teto." As lágrimas voltaram aos olhos dela. "Por quê? Por que você está me ajudando? Você não me conhece." Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para a própria xícara de café. "Minha mãe", ele disse finalmente. "Minha mãe passou por algo parecido. Quando eu era criança, meu pai bebia, batia nela. Eu era pequeno demais para fazer qualquer coisa. Via ela cobrir os hematomas, mentir para os vizinhos. Um dia ela tentou fugir com a gente. Eu e minha irmã mais nova. Meu pai nos encontrou na rodoviária. Ele parou, a mandíbula apertada. Ele matou ela, Helena, na frente de todo mundo, e ninguém fez nada, ninguém ajudou. Todo mundo só ficou olhando. Meu Deus! Eu tinha 10 anos. Fui criado pela minha avó depois disso. Passei a vida inteira me culpando por não ter podido fazer nada, por ter sido pequeno demais, fraco demais. Prometi para mim mesmo que se algum dia eu visse alguém na situação dela, eu faria diferente. Então é por isso, porque talvez se alguém tivesse ajudado minha mãe, ela ainda estaria viva." Helena não conseguiu segurar o choro. Toda a dor, o medo, o trauma dos últimos meses desabou de uma vez. Rafael não se moveu para consolá-la. Ele intuitivamente sabia que toque não era o que ela precisava agora. Apenas deu espaço para ela chorar. Quando ela finalmente se acalmou, limpou o rosto com as costas da mão. Eu preciso contar. Preciso que alguém saiba. Caso eles me achem. Então conta, no seu tempo." E Helena contou. Cá entre nós, querido ouvinte, você consegue imaginar a coragem que é necessária para abrir assim as feridas mais profundas para um estranho? Pausa o vídeo agora e me conta nos comentários. Você acredita que ainda existem pessoas genuinamente boas nesse mundo? Ou todo mundo tem uma segunda intenção? A história de Helena era de partir o coração. Ela era filha única. Seu pai era dono de um pequeno comércio na cidade vizinha. Nada grande, apenas uma mercearia que mal dava para sustentar a família. Mas ele era honesto, trabalhador e amava a filha mais que tudo. Há 6 meses ele sofreu um infarto fulminante. Morreu antes mesmo da ambulância chegar. Foi só depois do funeral que Helena descobriu a verdade que ele escondia. Dívidas. Muitas dívidas. O comércio estava quebrado há meses
e ele tinha pegado dinheiro emprestado para tentar salvar o negócio. Dinheiro com Dom Augusto. Dom Augusto era conhecido em toda a região. Um agiota sem escrúpulos, dono de terras, negócios escusos e uma reputação de violência. Diziam que quem devia para ele e não pagava desaparecia. Simples assim. Meu pai devia 50 mil reais, Helena disse, a voz trêmula. Eu não tinha como pagar. Vendi o comércio, vendi tudo que tinha valor na casa. Consegui juntar 23 mil. Levei para o Dom Augusto, implorei para ele aceitar. Ele riu na minha cara. Ela parou, respirando fundo para controlar o tremor. Ele disse que tinha outro jeito de eu quitar a dívida. Me olhou de um jeito que me fez querer tomar banho. Disse que o filho dele, Marcelo, estava procurando uma esposa, jovem, bonita, pura, como ele disse, que se eu me casasse com Marcelo, a dívida seria perdoada. Rafael sentiu a raiva ferver nas veias. E sua família? Você não tinha mais ninguém? Só minha tia, a irmã do meu pai. Ela foi nomeada minha tutora legal, já que eu tenho só 22 anos e estava vulnerável após a morte dele. Achei que ela ia me proteger. Pela forma como Helena disse isso, Rafael já sabia o final da história. Ela não protegeu. Não. Ela vendeu eu. Dom Augusto ofereceu 50 mil reais para ela, além de perdoar a dívida. E ela aceitou. Me entregou como se eu fosse gado. Capítulo 3. O cativeiro. Helena precisou de várias pausas para contar o resto. Rafael ouvia em silêncio, os punhos cerrados sobre a mesa. Marcelo tinha 45 anos. Era divorciado 2 vezes. Ambas as ex-esposas tinham fugido e desaparecido do mapa. Havia boatos de que ele as espancava, que uma delas tinha ido parar no hospital com costelas quebradas. Ele veio me buscar na casa da minha tia. Helena continuou, olhando para as próprias mãos. Eu implorei para ela não fazer aquilo. Me ajoelhei, chorei. Ela nem olhou para mim. Só pegou o dinheiro e virou as costas. Marcelo a levou para a fazenda de Dom Augusto. Não foi como esposa. Foi como prisioneira. Eles me trancaram num quarto nos fundos da casa. Diziam que eu precisava aprender meu lugar antes do casamento. Marcelo ia lá todo dia. No começo, só para me humilhar. Dizia as coisas que ia fazer comigo depois do casamento, como ia me ensinar a ser uma esposa de verdade. Com o tempo, foi ficando pior. A voz dela falhou. Ele nunca conseguiu me estuprar. Eu lutava, arranhava, mordia. Uma vez quebrei o nariz dele com uma cabeçada. Ele ficou furioso. Me amarrou na cama por 2 dias sem água. As marcas que você viu no meu pulso foi das cordas. Rafael teve que se levantar e dar uma volta pela cozinha para controlar a fúria. Se aquele desgraçado aparecesse ali agora... Marcelo marcou o casamento para a noite de ontem. Disse que não aguentava mais esperar, que ia me quebrar de vez. Tinha contratado até um padre corrupto para fazer uma cerimônia falsa, só para fingir que era tudo legal. Ela engoliu seco. Quando anoiteceu, me trancaram no quarto e disseram para eu me preparar. Marcelo ia chegar à meia-noite, mas a tempestade começou e a fechadura era velha. Com a madeira molhada da chuva, ela ficou frouxa. Eu consegui forçar. A janela dava para o mato nos fundos. Pulei e corri. Você correu na tempestade? Corri pelo mato, pela estrada. Perdi um sapato, depois o outro. Caí não sei quantas vezes. Achei que ia morrer ali no meio do nada. Mas então vi a luz da sua casa e você bateu na minha porta. Helena assentiu, limpando as lágrimas. Eu ainda sou virgem, sabe? É ridículo, mas era a única coisa que ele não conseguiu tirar de mim. E ele odiava isso. Dizia que eu ia pagar caro por cada vez que resisti. Rafael voltou para a mesa e muito lentamente colocou a mão sobre a de Helena. Ela não se encolheu. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. E te prometo, Helena, eles não vão tocar em você de novo. Capítulo 4. Reconstruindo confiança. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Helena tinha medo de tudo. De portas fechadas, de passos pesados, de vozes masculinas. Sobressaltava-se com qualquer barulho mais alto. Rafael foi paciente, mais paciente do que jamais tinha sido com qualquer coisa na vida. Ele deu a ela o quarto de hóspedes e instalou uma tranca por dentro, algo que ela podia controlar. Deixava comida na porta quando percebia que ela não queria sair. Nunca entrava sem pedir permissão primeiro. À noite,
Quando ouvia ela chorando ou tendo pesadelos, batia suavemente na porta. Helena, tá tudo bem aí? Tá, foi só um pesadelo. Vou ficar aqui do lado da porta até você dormir de novo. Se precisar de mim, é só chamar. E ele ficava, sentado no corredor, de costas contra a parede, até ouvir a respiração dela se normalizar. Lentamente, muito lentamente, Helena começou a abrir as portas, literalmente e figurativamente. Começou a sair do quarto, primeiro só para as refeições, depois para sentar na sala, depois para a varanda, onde ficava horas olhando os campos da fazenda. É bonito aqui, ela disse uma tarde. Tão diferente da fazenda deles. Lá tudo era escuro, opressivo. Aqui parece livre. Rafael estava consertando uma cerca próxima. Essa terra é pequena, mas é minha. Comprei com as economias de anos de trabalho duro. Ninguém manda em mim aqui. Você sempre morou sozinho? Ele hesitou. Nos últimos 3 anos, sim. Helena percebeu que havia uma história ali, mas não pressionou. Ela, mais do que ninguém, sabia o valor de ter segredos trancados. Foi na segunda semana que algo mudou. Helena estava tentando ajudar a fazer o almoço, uma forma de se sentir útil, de retribuir a bondade dele de alguma forma. Mas quando foi picar cebolas, a faca escorregou e cortou seu dedo. Ai! Rafael, que estava do lado de fora, ouviu e entrou correndo. Quando viu o sangue, seu instinto foi pegar a mão dela para ver o corte. Helena entrou em pânico absoluto. Recuou violentamente, derrubando a tábua de cortar, os olhos arregalados de terror. Não, não me toca, por favor, não! Rafael congelou, entendendo imediatamente o erro. Ele recuou, mãos para cima. Desculpa, Helena. Eu não pensei. Eu só queria ajudar com o corte, mas foi errado. Não vou te tocar. Tá tudo bem. Ela estava tremendo, respirando rápido, encostada na parede da cozinha. Respira comigo, Rafael disse suavemente. Inspira e solta. Inspira e solta. Você tá segura. Você tá na minha casa. Ninguém vai te machucar. Levou alguns minutos, mas Helena conseguiu se acalmar. Quando finalmente voltou a si, a vergonha tomou conta do seu rosto. Eu sinto muito. Eu sei que você não ia... Não pede desculpa. O erro foi meu. Eu invadi seu espaço sem avisar. Mas o corte... Rafael foi até o armário e pegou a caixa de primeiros socorros, colocando-a na mesa ao lado dela. Eu vou ficar aqui, nesse lado da cozinha. Você pega o que precisar e cuida do corte. Sem pressão, sem pressa, no seu tempo. E foi isso que ele fez. Ficou ali do outro lado da cozinha, dando instruções suaves sobre como limpar e enfaixar o corte, mas sem se aproximar. Quando Helena terminou, ela o olhou com lágrimas nos olhos. Obrigada por entender. Sempre. Aquela noite, pela primeira vez desde que chegara, Helena não teve pesadelos. Capítulo 5. Primeiros sorrisos. As semanas começaram a passar e, com elas, a transformação. Helena descobriu que gostava de cuidar dos animais da fazenda. Rafael tinha galinhas, 2 cavalos, algumas cabras. Ela começou a ajudá-lo a alimentá-los, limpar os estábulos. Eles não julgam a gente, ela disse um dia enquanto escovava o pelo de Trovão, o cavalo mais velho de Rafael. Só querem carinho e cuidado, igual as pessoas deviam ser, Rafael respondeu. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas foi o primeiro desde que chegara. Rafael também começou a compartilhar mais sobre si mesmo. Contou como comprou aquela fazenda para fugir das memórias dolorosas da infância. Como se isolou propositalmente, porque relacionamentos significavam riscos, e riscos significavam dor. Depois que minha mãe morreu e minha irmã foi adotada por outra família, eu me fechei. Na adolescência fui rebelde, briguento. Canalizava a raiva de qualquer jeito, até que minha avó ficou doente. Cuidar dela nos últimos anos me ensinou paciência. E quando ela morreu, percebi que não tinha mais ninguém. E nunca se casou? Namorou? Rafael riu amargamente. Tentei. Há 3 anos. Camila. Achei que ela era diferente, que podíamos construir algo. Até planejamos casar. Mas 2 meses antes do casamento, descobri que ela estava tendo um caso com meu sócio no negócio que eu tinha na época. Eles roubaram todo o dinheiro da empresa e fugiram juntos. Que horror! Foi a gota d'água. Vendi o que sobrou, comprei essa fazenda, vim pra cá.
Jurei que nunca mais ia confiar em ninguém. Helena o olhou por um longo momento. E você confia em mim? Rafael encontrou os olhos dela. Confio. Como pode? Eu sou praticamente uma estranha. Porque confiança não é sobre tempo, é sobre caráter. E eu vejo o seu. Algo passou entre eles naquele momento. Algo silencioso, mas poderoso. As tardes se tornaram um ritual. Depois do almoço, eles sentavam na varanda com café e conversavam sobre tudo. Helena falou sobre o pai, sobre como ele costumava levá-la para pescar no rio aos domingos. Rafael contou sobre a avó, como ela cantava músicas antigas enquanto cozinhava. Sabe o que eu sinto mais falta? Helena disse um dia. De não ter medo. De acordar de manhã e só existir, sem olhar por cima do ombro, sem ter pesadelos. Você vai chegar lá. Não hoje, não amanhã, mas vai chegar. Você acha? Eu vi você no primeiro dia, quase morta, aterrorizada, quebrada. E olha você agora, conversando comigo, cuidando dos animais, sorrindo. Você já chegou mais longe do que imagina. Helena sentiu o peito aquecer. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo além de medo. Sentiu esperança. Foi numa tarde de domingo que tudo mudou de novo. Rafael estava ensinando Helena a montar trovão. O cavalo era velho, dócil, perfeito para iniciantes. Ela estava nervosa, mas empolgada. Segura firme, mas não tensiona. Deixa o corpo ir com o movimento dele. Helena montou com a ajuda de Rafael, que guiou o cavalo em um trote lento ao redor do pasto. No começo ela estava tensa, segurando as rédeas com força demais, mas aos poucos começou a relaxar. E então aconteceu. Ela riu. Uma risada genuína, cheia, livre. O tipo de risada que vem do fundo da alma. Rafael parou o trovão e olhou para ela, surpreso. O quê? Eu tinha esquecido como era. Rir assim. Sentir alegria. Os olhos dela estavam marejados, mas era felicidade, não tristeza. Obrigada, Rafael, por me lembrar que eu posso ser feliz de novo. E naquele momento, ali no meio do pasto com o sol se pondo ao fundo, Rafael percebeu algo que o assustou profundamente. Ele estava se apaixonando por ela. Capítulo 6. Tempestade e revelação. Não foi uma escolha. Não foi planejado. Foi algo que simplesmente aconteceu, como as estações mudando ou o sol nascendo. Rafael tentou lutar contra. Tentou se convencer de que era só compaixão, proteção, instinto de ajudar alguém vulnerável. Mas não era só isso. Era a forma como ela cantarolava baixinho enquanto cuidava das galinhas. Era o jeito que seus olhos brilhavam quando ela descobria algo novo sobre a fazenda. Era a coragem absurda dela em continuar lutando mesmo depois de tudo que passou. Era ela, mas ele não podia dizer nada. Helena estava se curando, reconstruindo sua vida. A última coisa que ela precisava era de pressão romântica de um homem, mesmo que esse homem fosse ele. Então Rafael guardou seus sentimentos em silêncio, trancados em algum canto do peito, até a noite da segunda tempestade. Cá entre nós, querido ouvinte, você acredita em tempo certo? Ou acha que a gente cria oportunidades? Me conta nos comentários se você já teve que guardar sentimentos em silêncio por achar que não era o momento certo. 3 semanas desde que Helena chegara. A previsão do tempo anunciava temporal forte para a noite. Rafael passou o dia reforçando as cercas, colocando os animais em segurança, fechando janelas. Helena ajudou em tudo. Ela não era mais a jovem aterrorizada da primeira noite. Estava mais forte, mais confiante. Ainda tinha momentos difíceis, ainda tinha pesadelos algumas noites, mas estava se reconstruindo, tijolo por tijolo. A chuva começou ao anoitecer, e não demorou para ficar violenta. Trovões sacudiam a casa inteira. Raios iluminavam o céu em clarões brancos ofuscantes. O vento uivava como coisa viva. Rafael estava na cozinha preparando chá quando ouviu um grito abafado vindo do quarto de Helena. Ele largou tudo e correu. Helena! Bateu na porta. Nenhuma resposta, só soluços. Helena, eu vou entrar, tá bem? Abriu a porta devagar e a encontrou encolhida na cama, mãos sobre os ouvidos, olhos apertados, tremendo violentamente. Eles estão vindo, ela chorava. Eles estão vindo me buscar. Eu ouço os trovões, os gritos, eles estão vindo. Rafael entendeu imediatamente. A tempestade tinha desencadeado as memórias da noite em que ela fugiu. Ele se aproximou devagar,
ajoelhando ao lado da cama. Helena, me escuta. Você tá aqui, na minha casa. Ninguém tá vindo. É só a chuva, você tá segura. Mas ela estava em pânico absoluto, perdida nas memórias. Rafael fez algo que nunca tinha feito antes. Estendeu a mão, deixando-a visível. Eu vou tocar sua mão agora, tá bem? Só para você sentir que eu tô aqui. Se você não quiser, é só puxar. Ele tocou os dedos dela suavemente. Helena não puxou. Ao contrário, ela agarrou a mão dele com força desesperada. Não me deixa. Por favor, não me deixa sozinha. Eu não vou. Prometo. Rafael subiu na cama e muito devagar abraçou ela. Helena se agarrou nele como se ele fosse a única coisa sólida num mundo desmoronando. Eu tô aqui, ele murmurou contra o cabelo dela. Você não tá sozinha. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Eles ficaram assim por horas. A tempestade rugindo lá fora, eles seguros dentro. Aos poucos, Helena parou de tremer. Sua respiração se acalmou, mas ela não soltou Rafael. Não vai embora, ela sussurrou. Não vou. E ele ficou. A noite inteira segurando ela, afastando os demônios. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela, Helena levantou o rosto que estava encostado no peito dele. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia algo diferente neles. Algo mais suave. Rafael. Sim, ontem à noite, quando você me segurou, foi a primeira vez que eu me senti verdadeiramente segura desde que meu pai morreu. Helena, deixa eu terminar. Por favor. Ela respirou fundo. Eu não sei o que é isso que eu tô sentindo. Não sei se é gratidão ou confusão ou algo mais, mas eu sei que quando você tá perto, o mundo parece menos assustador. Rafael sentiu o coração disparar. Eu sinto o mesmo. Os olhos dele se encontraram. Naquele momento, no silêncio pós-tempestade, algo mudou irreversivelmente entre eles. Posso tentar algo? Helena perguntou baixinho. O quê? E então, devagar, cuidadosamente, ela aproximou seu rosto do dele e encostou seus lábios nos dele num beijo suave, hesitante. Rafael congelou por um segundo, surpreso, mas então retribuiu, com toda a gentileza do mundo. Não era um beijo de paixão desenfreada. Era um beijo de cura, de confiança, de duas almas feridas se encontrando. Quando se afastaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu nunca beijei ninguém antes, Helena confessou. Eu sempre achei que a primeira vez seria ruim, forçada, mas foi perfeito. Rafael afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Helena, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não espero nada de você. Não precisa retribuir minha ajuda com nada. Você não me deve nada. Eu sei, não é por isso, é porque pela primeira vez eu escolho. Eu decido. E eu escolho você. Capítulo 7. Felicidade frágil. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que qualquer um deles tinha vivido em anos. Helena e Rafael se tornaram inseparáveis. Trabalhavam juntos na fazenda, cozinhavam juntos, conversavam até tarde. À noite, dormiam no mesmo quarto. Rafael sempre esperando que Helena iniciasse qualquer contato físico, sempre respeitando seus limites. Eu gosto de como você faz isso, ela disse uma noite enquanto estavam deitados juntos. Fazer o quê? Me faz sentir no controle. Você nunca pressiona, nunca exige. Só espera que eu esteja pronta, porque você merece isso. Você merece alguém que te respeite. Helena beijou o ombro dele. Eu te amo, sabe? Era a primeira vez que ela dizia aquilo. Rafael sentiu o peito apertar de emoção. Eu também te amo, mais do que conseguia expressar. Eles começaram a fazer planos. Pequenos planos, mas planos. Helena queria plantar uma horta maior. Rafael falou sobre consertar o celeiro e comprar mais animais. Quando tudo isso acabar, Helena começou uma tarde. Quando o que acabar? A ameaça deles, do Dom Augusto, do Marcelo. Quando eu puder sair daqui sem medo, eu quero ficar mesmo assim. Quero fazer daqui meu lar, se você quiser, claro. Rafael a puxou para um abraço. Eu adoraria ter você aqui, como minha companheira, minha família. Família, Helena sorriu. Eu gosto dessa palavra, mas a paz, como sempre acontece nas melhores histórias, não duraria para sempre. Foi um sábado quando o primeiro sinal de problema apareceu. Rafael tinha ido à cidade fazer compras. Helena ficou na fazenda.
Ainda não se sentia pronta para enfrentar lugares públicos. Ela estava na horta quando ouviu o barulho de um carro na estrada. Seu coração disparou imediatamente. Ela correu para dentro da casa, espiando pela janela. Era uma caminhonete preta. 2 homens desceram. Não eram Marcelo ou Dom Augusto, mas Helena reconheceu o tipo. Capangas, homens contratados para fazer serviço sujo. Eles bateram na porta. Tem alguém aí? Estamos procurando uma moça. Alta, cabelo castanho, 20 e poucos anos. Alguém viu ela por aqui? Helena mal conseguia respirar. Eles tinham chegado. Depois de semanas, tinham conseguido rastreá-la. Sabemos que ela está por aqui. Alguém viu ela no mercado da cidade na semana passada. Se estiver escondendo ela, vai se arrepender. O patrão não gosta quando escondem o que é dele. Helena sentiu a bile subir na garganta. O que é dele? Como se ela fosse propriedade. Os homens ficaram mais alguns minutos rondando a casa, olhando pelas janelas. Helena se escondeu no armário do quarto, tremendo, uma faca de cozinha apertada na mão. Finalmente, eles foram embora. Mas a mensagem estava clara. Eles sabiam que ela estava na região. Era só questão de tempo até voltarem. Quando Rafael chegou em casa 2 horas depois, encontrou Helena em choque, sentada no chão da cozinha, abraçando os joelhos. Helena, o que aconteceu? Ela contou tudo. E viu a expressão de Rafael se tornar cada vez mais séria, mais sombria. Eles não vão te levar, ele disse finalmente. Não enquanto eu estiver vivo. Rafael, você não entende. Eles têm homens, armas, dinheiro. Eles vão te matar se você ficar no caminho. Que venham tentar. Capítulo 8. Preparando a defesa. Rafael não era homem de ficar parado esperando o problema chegar. Ele agiu. Primeiro, reforçou todas as fechaduras da casa. Instalou trancas extras, barras de metal nas janelas. Preparou a espingarda, certificando-se de que estava carregada e pronta. Depois, fez algo que Helena não esperava. Ligou para a polícia. Alô? Delegacia? Eu preciso reportar uma situação. Tem uma jovem aqui que fugiu de um cativeiro. Ela foi mantida prisioneira por um tal de Dom Augusto e o filho dele, Marcelo. Sim, eu espero. Helena o olhou com olhos arregalados. O que você está fazendo? Rafael cobriu o telefone. Confiando na lei. Mesmo que ela seja falha, vale a pena tentar. Ele passou 20 minutos relatando tudo ao delegado. Mas quando desligou, sua expressão não era animadora. E então? Helena perguntou. Ele disse que vai investigar, mas deixou claro que Dom Augusto tem influência na cidade. Disse para eu tomar cuidado. Eles não vão fazer nada. Talvez não, mas agora está registrado. Se algo acontecer, pelo menos fica um rastro. Naquela noite, Rafael preparou um plano de contingência. Mostrou a Helena todas as saídas possíveis da casa, o caminho pelo mato que levava até a casa dos vizinhos mais próximos. Se eles vierem e eu disser para você correr, você corre. Não olha para trás, não hesita. Você corre e pede ajuda. Eu não vou te deixar sozinho. Vai sim, porque a coisa mais importante para mim é que você fique segura. Entendeu? Helena queria discutir, mas viu a determinação no rosto dele. Então, ela simplesmente abraçou Rafael com força. Eu não quero te perder. E não vai, mas preciso saber que você está segura. Eles passaram os dias seguintes em alerta constante. Cada barulho estranho, cada carro na estrada, fazia ambos congelarem. A tensão era palpável, mas no meio dela, algo bonito também crescia. Sabe o que eu percebi? Helena disse uma noite enquanto jantavam. Medo não some completamente. A gente só aprende a não deixar ele controlar. Você aprendeu rápido. Tive um bom professor. Rafael segurou a mão dela através da mesa. Helena, não importa o que aconteça daqui para frente. Eu quero que você saiba. Você mudou minha vida. Essa casa era só paredes antes de você chegar. Agora é um lar. Para mim também. Pela primeira vez desde que meu pai morreu, eu sinto que pertenço a algum lugar. Eles selaram a promessa com um beijo, mas ambos sabiam, no fundo, a tempestade estava chegando, e ela seria maior do que imaginavam. Capítulo 9. O confronto se aproxima. Foi na quinta-feira da semana seguinte que tudo começou a desmoronar de vez. Rafael estava consertando a cerca do lado leste da propriedade, quando João, o funcionário que vinha ajudá-lo semanalmente, apareceu com o rosto pálido. Patrão, precisamos conversar, é urgente. Rafael largou o martelo imediatamente. O que foi?
Ontem à noite eu estava no bar da cidade. Ouvi uns homens conversando. Eles estavam falando sobre você, sobre a fazenda. Diziam que o patrão deles ia resolver o problema daqui a poucos dias. Que o fazendeiro que estava escondendo a mercadoria ia aprender a não se meter onde não é chamado. O sangue de Rafael gelou. Você reconheceu eles? Capangas do Dom Augusto. 3 deles. Patrão, eles estão planejando algo. E pelo jeito que falavam, não é só para levar a moça. Eles querem fazer exemplo com você. Rafael passou a mão pelo rosto pensando rápido. João, preciso que você faça algo por mim, discretamente. O que o senhor precisar. Vai na delegacia e fala com o delegado Cardoso. Conta tudo o que você ouviu. Insiste que ele precisa vir aqui, que é uma questão de vida ou morte. Se ele não quiser vir, diz que eu vou acionar a imprensa, que vou fazer o maior escândalo, entendeu? João assentiu sério. Vou agora mesmo. Quando João foi embora, Rafael voltou para casa e encontrou Helena na cozinha, preparando o almoço. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Rafael sentou-se à mesa, pegando as mãos dela. Helena, preciso ser honesto com você. Eles estão planejando vir aqui, nos próximos dias, e quando vierem, não vai ser só para te levar. Vão querer me punir por ter te escondido. Ele esperava ver pânico nos olhos dela, mas ao invés disso viu determinação. Então a gente se prepara, juntos. Helena, não, Rafael. Eu cansei de fugir. Cansei de ser a vítima que todo mundo empurra para lá e para cá. Se eles vão vir, que venham. Mas dessa vez eu luto. Rafael sentiu orgulho inundar seu peito. Aquela não era mais a jovem quebrada que apareceu na porta dele semanas atrás. Aquela era uma mulher redescobrindo sua força. Tá bem, então vamos nos preparar juntos. Eles passaram o resto do dia fortificando a casa. Rafael ensinou Helena a usar a espingarda, não para matar, mas para se defender se necessário. Prepararam rotas de fuga, esconderijos, sinais de emergência. Se eu gritar tempestade, você corre. Não importa o que esteja acontecendo. Você pega a mochila que preparamos e corre pela trilha dos fundos até a casa do vizinho Antônio. Ele é gente boa. Vai te proteger. E você? Eu seguro eles o máximo que puder para te dar tempo. Rafael, eu não vou te deixar morrer por mim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. E eu não vou deixar eles te levarem. A gente faz o que precisa fazer. Combinado? Helena tinha lágrimas nos olhos, mas assentiu. Naquela noite eles se deitaram juntos, mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Ficaram acordados, conversando baixinho, lembrando dos momentos bons das últimas semanas. Sabe o que eu quero fazer quando isso tudo acabar? Helena sussurrou no escuro. O quê? Casar com você. De verdade. Não aquela farsa que o Marcelo queria fazer. Um casamento de verdade, com pessoas que a gente ama, com alegria. Rafael a puxou mais perto. Eu adoraria isso. Adoraria te chamar de minha esposa. Então, promete uma coisa. Promete que a gente vai sobreviver a isso. Que a gente vai ter nosso casamento, nossa vida. Eu prometo que vou fazer de tudo para a gente chegar lá. Eles se beijaram. Um beijo que carregava todo o amor, todo o medo, toda a esperança que sentiam. Capítulo 10. A calma antes da tempestade. Sexta-feira, amanheceu nublado, o ar pesado com ameaça de chuva. Rafael acordou cedo e encontrou Helena já na cozinha, preparando café. Não conseguiu dormir? Ele perguntou. Não muito. Fiquei pensando. Em quê? Helena virou-se para ele e havia uma luz diferente em seus olhos. Em como é engraçado. Há um mês atrás, eu estava pronta para morrer. Achava que não tinha mais nada para viver. E agora eu tenho tudo. Tenho você, tenho esse lugar, tenho esperança. E vou lutar com unhas e dentes para não perder isso. Rafael a abraçou, beijando o topo da cabeça dela. Você é incrível, sabia? Aprendi com você. Cá entre nós, querido ouvinte, você já passou por aquele momento onde percebe que tem algo tão valioso que faria qualquer coisa para proteger? Pausa o vídeo agora e me conta nos comentários qual foi a coisa mais corajosa que você já fez por amor. Por volta das 10 da manhã, João voltou. E não estava sozinho. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, uniforme de delegado, desceu de uma viatura descaracterizada. Era o delegado Cardoso. Rafael e Helena saíram para recebê-lo na varanda. Seu João aqui foi bem insistente, Cardoso disse.
E havia algo no tom dele que Rafael não conseguiu decifrar. Disse que era urgente, que vidas estavam em risco. É verdade, Rafael respondeu. Delegado, essa é Helena. Ela escapou de um cativeiro na fazenda do Dom Augusto. Foi mantida prisioneira por semanas. Ia ser forçada a casar com o filho dele, Marcelo. Ela tem marcas, provas. E agora eles estão planejando invadir minha propriedade para levá-la de volta. Cardoso olhou para Helena, estudando-a. Você pode provar isso? Helena, sem hesitar, ergueu as mangas da camisa. As marcas das cordas ainda eram visíveis nos pulsos. Levantou a blusa um pouco, revelando os hematomas que ainda não tinham sarado completamente. Isso é suficiente? Ela perguntou a voz firme. O delegado suspirou pesadamente. Senhorita, vou ser honesto com você. Dom Augusto é um homem poderoso. Ele tem advogados, influência, dinheiro. Já tentaram denunciá-lo antes e nada aconteceu. Então você não vai fazer nada? Rafael sentiu a raiva subir. Eu não disse isso. Cardoso ergueu a mão. Eu disse que é difícil, mas não impossível, principalmente se tivermos evidências concretas e testemunhos sólidos. Ele olhou para Helena novamente. Você estaria disposta a prestar depoimento formal? A enfrentar Dom Augusto e o filho dele num tribunal? Helena engoliu seco, mas não vacilou. Estou, e não sou a única. Antes de mim houve outras. As ex-esposas do Marcelo que desapareceram. Se procurar direito, vai achar um padrão. Cardoso assentiu lentamente. Isso muda as coisas. Se conseguirmos conectar múltiplos casos, construir um padrão de comportamento... Ele parou pensando. Preciso de tempo para investigar, mas enquanto isso, vocês precisam ficar seguros. Nós ouvimos que eles estão planejando vir aqui nos próximos dias, Rafael disse. Então vou colocar vigilância na estrada. Discreta, mas presente. Se eles tentarem algo, vamos estar prontos. Cardoso tirou um cartão do bolso e entregou a Rafael. Esse é meu celular pessoal. Qualquer coisa, qualquer movimento suspeito, vocês me ligam. Imediatamente. Pela primeira vez em dias, Rafael sentiu um lampejo de esperança. Obrigado, delegado. Não me agradeça ainda. Agradeça quando tivermos esses desgraçados atrás das grades. Depois que Cardoso foi embora, Helena se virou para Rafael, os olhos brilhando. Você acha que ele é sério? Que vai mesmo nos ajudar? Acho que sim. Vi nos olhos dele. Ele não gosta do Dom Augusto também. Talvez essa seja a chance dele de finalmente fazer algo. Helena abraçou Rafael com força. Pela primeira vez, eu sinto que a gente tem uma chance. A gente sempre teve. Só precisávamos de alguém que ouvisse. Capítulo 11. A noite do ataque. O sábado passou em uma tensão silenciosa. Rafael e Helena mal saíram de perto da casa, sempre atentos a qualquer barulho estranho. O telefone de Rafael ficou ao alcance da mão o dia inteiro, o cartão do delegado Cardoso guardado no bolso. À noite, quando o sol se pôs e a escuridão tomou conta da fazenda, a ansiedade aumentou. Eles vêm à noite, Helena disse enquanto jantavam. É sempre à noite, quando acham que ninguém está vendo. Dessa vez alguém vai estar vendo. O delegado disse que colocou vigilância. E se não for suficiente? Rafael segurou a mão dela. Então nós lutamos. Juntos. Eles lavaram a louça em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando terminaram, Rafael verificou todas as trancas mais uma vez, testou a espingarda, certificou-se de que a mochila de fuga de Helena estava pronta. Vem, ele disse, puxando-a para o quarto. Vamos tentar descansar. Pode ser que seja uma noite tranquila. Mas nenhum dos dois acreditava nisso. Eles se deitaram juntos, Helena encaixada nos braços de Rafael. Ficaram assim por horas, sem dormir, apenas sentindo a presença um do outro. Rafael? Helena sussurrou no escuro. Sim, se acontecer alguma coisa hoje, eu quero que você saiba que essas últimas semanas foram as melhores da minha vida. Você me salvou, não só da fazenda deles, mas de mim mesma. Me deu razão para viver de novo. Rafael beijou a testa dela. Você se salvou sozinha, Helena. Eu só segurei sua mão enquanto você fazia o caminho. Mesmo assim, obrigada. Por tudo. Eu te amo. Eu também te amo. Eles devem ter cochilado em algum momento, porque Rafael acordou com um sobressalto. Olhou para o relógio na mesinha de cabeceira. 2h37 da manhã. Tudo estava silencioso. Silencioso demais. E então, ouviu.
o rangido quase imperceptível de um portão sendo aberto, o som de passos cuidadosos na terra. Eles tinham chegado. Rafael se levantou devagar, pegando a espingarda. Helena acordou imediatamente, os olhos arregalados. "São eles?" Ela sussurrou. Rafael assentiu. "Pega a mochila, fica pronta para correr." "Não, eu fico com você." "Helena, não!" Ela segurou o braço dele. "Eu não vou fugir de novo. Não dessa vez." Rafael não tinha tempo para discutir. Ele pegou o celular e ligou para o delegado Cardoso. "Delegado? São eu, Rafael, eles estão aqui agora." "Segura eles. Já estamos a caminho. 5 minutos." 5 minutos. Uma eternidade quando você está sob ataque. Rafael desligou e olhou para Helena. "Vamos trancar a porta do quarto. Vamos fazer barreira com os móveis. Se eles entrarem na casa, seguramos até a polícia chegar." Eles trabalharam rápido, empurrando a cômoda pesada contra a porta, empilhando a mesinha, criando uma barricada improvisada. E então, o barulho. Bang, bang, bang. Alguém batendo com força na porta da frente. "Rafael Silva!" Uma voz masculina, grossa, autoritária. "Sabemos que você tá aí e sabemos que a vagabunda tá com você. Entrega ela agora e talvez a gente deixe você vivo." Rafael reconheceu a voz. "Marcelo." Helena ficou lívida, todas as cores drenando de seu rosto. Ela começou a tremer, as memórias voltando com força total. Rafael largou a espingarda por um momento e segurou o rosto dela. "Me olha, Helena, me olha. Você não tá mais lá. Você tá aqui, comigo. E eu não vou deixar ele te tocar. Entendeu?" Ela assentiu, respirando fundo, lutando para controlar o pânico. "Bom, agora vamos mostrar para esses desgraçados que eles escolheram a casa errada." Rafael pegou a espingarda de volta e gritou através da porta. "Marcelo, você está invadindo propriedade privada. A polícia já foi chamada e está a caminho. Sai agora antes que piore para você." A resposta foi uma risada cruel. "A polícia? Você acha que eu tenho medo da polícia? Metade dele está no bolso do meu pai. Agora entrega a vadia ou nós vamos entrar e pegar ela." O som de vidro quebrando veio da sala. Eles estavam entrando pela janela. "Merda!" Rafael murmurou. Olhou para Helena. "Fica atrás de mim, não importa o que aconteça." Passos pesados ecoaram pela casa. Vozes masculinas, mais de uma, pelo menos 3, talvez 4 homens. "Procurem em todos os quartos. Ela deve estar escondida." Portas se abrindo violentamente. Móveis sendo virados. Eles estavam destruindo a casa, procurando. E então os passos pararam em frente ao quarto deles. "Olha só!" A voz de Marcelo soou do outro lado da porta. "Acham que uma portinha trancada vai impedir a gente?" Bum, ele começou a chutar a porta. A madeira tremeu, mas a barricada segurou. Bum, outro chute. A dobradiça superior começou a ceder. Bum! A porta rachava, pedaços de madeira voando. Rafael ergueu a espingarda, apontando para onde a porta estava prestes a ceder. Helena estava atrás dele com uma faca da cozinha apertada na mão. "Última chance!" Marcelo gritou. "Sai daí, vagabunda, ou eu mato esse fazendeiro idiota na sua frente." "Vai se foder!" Helena gritou de volta, e havia tanta raiva, tanto ódio em sua voz, que até Rafael ficou surpreso. "Eu nunca vou voltar para você. Prefiro morrer. Pode ser arranjado." Bum! A porta finalmente cedeu, caindo da dobradiça, a cômoda deslizando. E ali, emoldurado na entrada, estava Marcelo. Ele era exatamente como Rafael imaginou. Alto, cerca de 1,85 m. Corpulento, rosto marcado por cicatrizes antigas, olhos pequenos e cruéis. Ao lado dele, 2 capangas enormes com tacos de beisebol. Marcelo sorriu quando viu Helena. Um sorriso que gelou o sangue. "Aí está você, meu amor. Senti sua falta." "Não chega perto dela," Rafael disse, a espingarda firme em suas mãos. Marcelo olhou para a arma e riu. "Você tem coragem de atirar, fazendeirinho?" "Porque eu tenho." E ele sacou uma pistola da cintura. O mundo pareceu congelar naquele momento. 2 homens, 2 armas, uma mulher entre eles. "Última chance," Marcelo disse, apontando a pistola para Rafael. "Entrega ela ou eu atiro." "Atira então," Rafael respondeu. "Porque eu não vou entregar." "Rafael, não!" Helena gritou. Mas antes que qualquer um pudesse fazer algo, antes que o gatilho fosse puxado, um som rasgou a noite. Sirenes. Sirenes de polícia se aproximando rapidamente.
A expressão de Marcelo mudou de confiança para raiva. Merda, vamos embora. Não sem ela, um dos capangas disse. Agora, idiota. Mas era tarde demais. Luzes azuis e vermelhas inundaram a casa pelas janelas quebradas, portas de carros batendo, vozes de autoridade gritando. Polícia, todos no chão, mãos na cabeça. Capítulo 12. Justiça finalmente. O caos que se seguiu foi uma confusão de gritos, movimento e barulho. O delegado Cardoso entrou na casa com 4 policiais, armas em punho. Quando viram Marcelo e os capangas com armas apontadas para Rafael e Helena, não hesitaram. Soltem as armas, agora! Marcelo, percebendo que estava cercado, lentamente abaixou a pistola. Os capangas fizeram o mesmo com os tacos. De joelhos, mãos atrás da cabeça! Eles obedeceram, sendo algemados um por um. Marcelo lançou um olhar de ódio puro para Helena. Isso não acaba aqui, vagabunda. Meu pai vai te destruir, vai destruir vocês dois. Cala a boca, Cardoso disse, empurrando-o com força. Você tem o direito de permanecer calado. Sugiro fortemente que use esse direito. Depois que os 3 foram levados para as viaturas, Cardoso se virou para Rafael e Helena. Vocês estão bem? Helena estava tremendo, mas de pé. Rafael tinha o braço ao redor dela, segurando-a firme. Estamos, Rafael respondeu. Obrigado por chegar a tempo. Estávamos na estrada, esperando. Quando ouvimos o vidro quebrar, soubemos que era hora. Cardoso olhou ao redor para a destruição da casa. Isso vai servir como evidência adicional. Invasão de propriedade, porte ilegal de arma, tentativa de sequestro. Esses caras vão ficar presos por um bom tempo. E o Dom Augusto? Helena perguntou, a voz ainda trêmula. Ah, sobre isso. Cardoso sorriu pela primeira vez. Enquanto estávamos aqui prendendo esses idiotas, uma segunda equipe foi até a fazenda do Dom Augusto com um mandado de busca. Você não foi a primeira, Helena. Encontramos evidências de pelo menos outras 3 mulheres que foram mantidas lá. Documentos, fotografias. O velho mantinha um tipo de troféu das vítimas. Helena cobriu a boca com a mão, horrorizada. Outras 3. Uma delas conseguimos localizar. Ela está disposta a testemunhar também. Com os depoimentos de vocês duas, mais as evidências físicas, Dom Augusto vai passar o resto da vida na cadeia. Rafael sentiu como se um peso de toneladas tivesse saído de seus ombros. Acabou. Realmente acabou. Ainda vai ter julgamento, burocracia, mas sim, acabou. Cardoso pousou a mão no ombro de Rafael. Você fez a coisa certa. Protegeu ela quando ninguém mais faria. O mundo precisa de mais homens como você. Eles passaram o resto da noite prestando depoimentos, respondendo perguntas, documentando tudo. Quando o sol finalmente nasceu no domingo, Helena e Rafael estavam exaustos, mas aliviados. A casa estava destruída, janelas quebradas, móveis revirados, porta arrancada. Mas eles estavam vivos e livres. Vamos ter que consertar muita coisa, Rafael disse olhando ao redor. Helena o abraçou por trás, encostando a cabeça em suas costas. A gente conserta, juntos. Nos dias seguintes, enquanto a fazenda era lentamente restaurada, as notícias se espalharam pela região. A prisão de Dom Augusto e Marcelo foi manchete em todos os jornais locais. Outras vítimas começaram a aparecer, encorajadas pelo exemplo de Helena. A tia de Helena, ao saber das prisões, tentou fugir da cidade. Foi interceptada na rodoviária e presa como cúmplice. Helena não sentiu pena. Sentiu apenas encerramento. Ela escolheu dinheiro ao invés de mim, Helena disse a Rafael enquanto assistiam às notícias. Agora vai pagar por essa escolha. Você vai ficar bem? Rafael perguntou. Vou, porque eu tenho você e porque eu finalmente percebi que família não é sangue. É quem fica do seu lado quando tudo desmorona. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Sempre vou ficar. Capítulo 13. Reconstruindo os meses seguintes foram de transformação. O julgamento aconteceu em março. Helena testemunhou com uma coragem que impressionou a todos na corte. Olhou Marcelo nos olhos e descreveu em detalhes cada momento de terror, cada ameaça, cada humilhação. Marcelo tentou intimidá-la com o olhar, mas Helena não desviou. Ela era mais forte agora. Você tentou me quebrar, ela disse na conclusão de seu depoimento. Tentou me fazer acreditar que eu era nada, que era propriedade. Mas você falhou. E agora,
É você quem vai ser quebrado, pelo sistema que você achava que controlava. Dom Augusto e Marcelo foram condenados. 40 anos de prisão cada um, sem possibilidade de liberdade condicional antes de 20. A tia de Helena pegou 15 anos como cúmplice. Quando o juiz bateu o martelo, Helena finalmente chorou. Mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Do lado de fora do tribunal, a imprensa tentou cercá-la. Rafael se posicionou na frente, protegendo-a. Sem comentários. Deixem ela em paz. Mas Helena tocou o braço dele. Não, eu quero falar. Ela se virou para as câmeras e sua voz saiu clara, forte. Eu quero que outras mulheres que estão passando por isso saibam. Você não está sozinha. Você não precisa aceitar abuso, violência, coerção. Existem pessoas que vão te ajudar. Existem homens bons no mundo. Eu encontrei um. Mas mesmo se você não encontrar, você tem força dentro de você. Eu encontrei a minha. Você também pode encontrar a sua. O vídeo viralizou. Helena se tornou, sem querer, um símbolo de sobrevivência e resistência. Com o julgamento concluído e os agressores presos, Helena finalmente conseguiu reconstruir sua vida completamente. Ela recuperou a casa do pai através de um processo legal. Vendeu-a, usando o dinheiro para quitar as dívidas restantes, e ainda sobrou uma quantia considerável. O que você vai fazer com isso? Rafael perguntou. Helena olhou para a fazenda, para os campos que agora considerava lar. Quero investir aqui, na nossa fazenda. Quero comprar mais animais, expandir. Quero transformar isso num santuário. Santuário? Para cavalos. Cavalos maltratados que precisam de um lugar seguro para se recuperar. Igual eu precisei. Os olhos dela brilharam. Podemos dar a eles o que você me deu. Tempo, paciência e espaço para curar. Rafael sorriu, puxando-a para um abraço. Eu adoraria isso. E foi o que eles fizeram. Com o dinheiro de Helena e o trabalho duro de ambos, a fazenda se transformou. Eles construíram novos estábulos, contrataram um veterinário parceiro, começaram a aceitar cavalos resgatados de situações de abuso. O primeiro foi Thunder, um garanhão que tinha sido espancado pelo dono anterior. Ele chegou assustado, agressivo, não deixava ninguém perto. Helena passou semanas com ele. Horas todos os dias, apenas sentada perto dele, conversando baixinho, oferecendo comida, respeitando seu espaço, até que um dia, Thunder caminhou até ela voluntariamente e encostou o focinho em sua mão. Helena chorou de alegria. Você conseguiu, Rafael disse, observando de longe com orgulho. Nós conseguimos, ela corrigiu. Você me ensinou como. Capítulo 14. O pedido foi numa noite de setembro, 6 meses após o julgamento, que Rafael decidiu que era a hora. Ele tinha planejado tudo cuidadosamente. Preparou um jantar especial, acendeu velas ao redor da varanda, pegou a caixa pequena que escondia há semanas na gaveta. Helena desceu do quarto usando um vestido simples, mas bonito, o cabelo solto nos ombros. Ela estava radiante, feliz, curada. O que é tudo isso? Ela perguntou, sorrindo ao ver a mesa decorada. Um jantar especial, para uma mulher especial. Eles comeram conversando sobre o dia, sobre os cavalos, sobre os planos futuros. Helena não suspeitava de nada. Quando terminaram a sobremesa, Rafael se levantou e estendeu a mão para ela. Vem comigo. Ele a levou até o pasto principal, onde a lua cheia iluminava os campos prateados. Os cavalos pastavam tranquilos na distância. A noite estava perfeita, morna, estrelada. Helena, Rafael começou virando-se para ela. Quando você bateu na minha porta naquela noite de tempestade, eu achei que estava salvando uma vida, mas na verdade, você salvou a minha. Rafael, deixa eu terminar. Você me mostrou que ainda existem coisas bonitas no mundo, que ainda vale a pena acreditar, confiar, amar. Você transformou essa casa vazia num lar. Transformou meu coração fechado numa coisa que bate forte toda vez que te vê. Ele ajoelhou e Helena levou as mãos à boca, os olhos já marejados. Rafael abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, com uma pedra azul clara. Não é diamante, ele disse. É água marinha, porque você me disse uma vez que lembra a cor do céu depois da tempestade. E é isso que você é para mim. A calmaria depois da tempestade, a esperança depois da dor. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena agora. Helena,
Você quer se casar comigo? De verdade dessa vez? Com alegria, não medo? Com amor, não coerção? Sim, ela respondeu sem hesitar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim. 1000 vezes sim. Rafael colocou o anel no dedo dela e se levantou, girando-a no ar. Quando a colocou no chão de novo, eles se beijaram sob a lua, selando a promessa. Eu te amo tanto, Helena sussurrou contra os lábios dele. Eu também te amo, para sempre. Capítulo 15. O recomeço. O casamento aconteceu em dezembro, na própria fazenda. Foi uma cerimônia pequena, íntima. O delegado Cardoso estava lá junto com João e outros poucos amigos que fizeram nos últimos meses. Não havia família de sangue de Helena. Ela cortou todos os laços com aqueles que a traíram. Mas havia família escolhida. E isso era mais importante. Helena usava um vestido branco simples, mas elegante. Rafael estava em um terno marrom, que combinava com seus olhos. Eles trocaram votos sob um arco decorado com flores silvestres. Eu, Helena, te escolho, Rafael. Não porque preciso de você para me salvar, mas porque quero você ao meu lado enquanto eu me salvo todos os dias. Prometo te amar, te respeitar e construir com você uma vida que seja nosso refúgio. Eu, Rafael, te escolho, Helena. Não porque quero te proteger de tudo, mas porque quero estar ao seu lado enquanto você luta suas batalhas. Prometo te amar, te apoiar e ser seu porto seguro sempre que precisar. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, eles se beijaram enquanto todos aplaudiam, mas o beijo não era apenas deles. Era um símbolo de tudo que haviam superado, tudo que construíram juntos. A festa foi simples, mas alegre. Música, dança, comida caseira. Em determinado momento, Helena subiu em uma cadeira e pediu atenção. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Alguns de vocês sabem da minha história, sabem de onde eu vim, do que eu passei. Ela olhou para Rafael. E sabem que esse homem aqui me salvou quando eu mais precisava. Mas ele fez mais que isso. Ele me ensinou que salvar a si mesmo é possível, que cura é possível, que amor, amor de verdade, existe. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas. Então eu quero fazer um brinde. Não ao final feliz, porque a vida não acaba aqui, mas ao recomeço feliz. A cada pessoa que tem coragem de deixar o passado para trás e construir um futuro melhor. A cada um que escolhe amar ao invés de odiar, ajudar, ao invés de destruir. E especialmente ao meu marido que me deu não apenas refúgio, mas asas. Todos ergueram seus copos, muitos com lágrimas nos olhos. Rafael se aproximou, envolvendo Helena em seus braços. Você é incrível, ele sussurrou. Nós somos incríveis, ela corrigiu. Epílogo. 2 anos depois, a fazenda havia se transformado completamente. O Santuário Tempestade, nome escolhido por Helena, agora abrigava 15 cavalos resgatados e um programa de terapia equina que atendia gratuitamente vítimas de violência doméstica e trauma. Helena, que nunca imaginou que se tornaria palestrante, agora viajava pela região dando talks sobre sobrevivência, cura e empoderamento. Seu livro, Respirar Depois da Tempestade, tinha sido publicado meses atrás e estava ajudando milhares de mulheres. Rafael expandiu a fazenda, tornando-a autossustentável. Eles produziam seus próprios alimentos, geravam energia solar, eram completamente independentes. E hoje, num dia ensolarado de primavera, eles estavam no pasto principal, observando algo especial. Helena, com 7 meses de gravidez, estava sentada no banco que Rafael construiu especialmente para ela. Ele estava ao seu lado, a mão protetora sobre a barriga arredondada dela. Ela vai nascer em maio, Helena disse sonhadora, e vai ser linda igual a mãe, ou teimoso igual ao pai. Eles riram. Mas então, Helena ficou séria. Rafael, você acha que eu vou ser uma boa mãe? Depois de tudo que eu passei, você vai ser a melhor mãe, porque você sabe o que é sofrer, e vai fazer de tudo para proteger nossa filha desse sofrimento, porque você sabe o que é ser forte, e vai ensinar isso para ela, e porque você tem o maior coração que eu conheço. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Como a gente vai chamar ela? Rafael pensou por um momento. Que tal Esperança? Porque foi isso que você trouxe para minha vida. Esperança Silva. Helena testou o nome. É perfeito.
Eles ficaram ali, abraçados, observando os cavalos correrem livres pelo campo. Thunder, o primeiro resgatado, brincava com um potro novo que tinham recebido na semana anterior. "Sabe o que eu penso quando olho isso tudo?" Helena disse. "O quê? Que a noite mais aterrorizante da minha vida me trouxe aqui. Me trouxe você, essa fazenda, essa vida, e me trouxe ela." Ela tocou a barriga. "Se alguém me dissesse, naquela noite que eu bati na sua porta, que 2 anos depois eu estaria aqui, feliz, casada, grávida, construindo uma vida bonita, eu não teria acreditado. Mas está. Mas estou." Ela virou para olhá-lo. "E é tudo graças a você, por ter aberto a porta, por ter me dado chance de respirar de novo." Rafael beijou a testa dela. "Você sempre mereceu respirar, meu amor. Sempre mereceu viver. Eu só segurei sua mão enquanto você redescobria isso." Eles ficaram ali até o sol começar a se pôr, pintando o céu de dourado e rosa. E quando a primeira estrela apareceu, Helena fez um pedido silencioso. Não por ela mesma. Ela já tinha tudo o que precisava. Mas por todas as outras Helenas do mundo. Todas as mulheres que ainda estavam presas, com medo, achando que não havia saída. Que elas encontrassem sua coragem. Que elas encontrassem seu Rafael. Mas, principalmente, que elas encontrassem a própria força para salvar a si mesmas. Porque no final, foi isso que Helena aprendeu. O amor de Rafael foi o catalisador, mas a cura foi obra dela. E sempre seria. Fim, mensagem final. Esta é uma história sobre dor e cura. Sobre como os momentos mais sombrios da vida podem nos levar aos mais luminosos. Sobre como o amor verdadeiro não é sobre salvar alguém, mas sobre dar espaço e apoio para que essa pessoa se salve. Helena foi vítima, mas se recusou a permanecer uma. Rafael foi traumatizado, mas escolheu transformar dor em compaixão. Juntos, eles provaram que recomeços são possíveis, que famílias podem ser escolhidas e que mesmo quando mal conseguimos respirar, podemos encontrar quem nos ensina a viver de novo. A todos que leram até aqui, se você está passando por algo parecido, saiba que há saída, há ajuda, há esperança. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Ligue 190, Polícia. Você não está sozinha e você merece respirar livremente.